Olá! Se você quer aprender Java do zero, sem complicações, essa daqui é a playlist ideal para você. Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o método void num passo a passo bem completo. Se você tem interesse, é só me acompanhar até o final. Bom, essa já é a 12ª aula desse conteúdo completo sobre Java. Tudo bem? Na aula anterior, nós criamos aqui o exemplo, né, de programação orientada a objetos, tá? E lá nós criamos uma classe principal e uma classe para entidade produto. Tudo bem? Então é interessante que você acompanhe a aula anterior para poder seguir essa daqui com mais exatidão, tá? O card, caso você não tenha visto a aula anterior, tá aqui do lado, basta você clicar e acessar a nossa playlist completa. Bom, eu vou fazer aqui uma alteração no programa para que ele faça mais sentido caso um outro programador, uma outra programadora da equipe venha utilizar, né? Olha só, eu tenho aqui a classe produto, tá? E tenho a string produtos, no plural. Eu quero inverter, eu quero que a classe esteja no plural e a string esteja no singular, tá? Quando nós fazemos uma alteração na classe, é necessário você indicar essa alteração para o Java. Então, vou colocar aqui, ó, produtos, e vou tirar aqui do plural. Você repara que ele mostra, né, a IDE acusa aqui um erro, porque nós alteramos a classe, né? Então, você precisa clicar nessa opção aqui, né, e rename, né? Rename to file2, tá vendo? Então ele está pedindo aqui para renomear o arquivo, tá? Se você clicar 2 vezes nessa opção, você vai ver que ele vai renomear a nossa classe, tá? E remover o erro dali. O programa ele não funciona quando você tem erros, né, apontados aqui do lado, tá? Bom, feito isso, nós vamos falar nessa aula aqui sobre um método, tá? Que é o método void. Esse método, ele é um método vazio, tá? Por isso void. Porque ele é específico para não trazer um resultado e sim para executar uma ação, né? Ele não tem ali especificamente um resultado dentro dele. O que ele vai fazer é executar uma ação. E quais as ações que nós desejamos, né? Na aula anterior, nós declaramos aqui variáveis públicas para que elas possam ser acessadas pela classe principal aqui do Java. Então isso aqui é uma classe secundária e ela será executada, né? Ela será acessada aqui pela classe principal. Legal. Mas quando essa classe principal executar, o que ela vai fazer com o produto, né? Nós podemos, por exemplo, adicionar e podemos remover produtos de um estoque, tá? Entre outras ações, né? Isso aqui é só um exemplo. Então eu quero adicionar e quero remover o produto do estoque. Repara que isso daqui são ações, né? A ação de incremento, tá? E a ação de remoção, ok? E já que eu vou executar ações, então eu utilizo o método void, tá bom? Essa é a grande ideia aqui no Java. Então nós vamos criar aqui uma seção de comandos que vão nos permitir tanto adicionar como remover, né, produtos aqui desse nosso estoque fictício. Para isso, eu vou dar um clique aqui na frente de preço, teclar Enter 2 vezes, e vou criar um método público, tá? Então, lembrando que ele tem que ser acessado, né, pela outra classe. Então, public void, ok? Bom, a primeira ação que nós vamos executar é a adição de produtos. Então, eu vou colocar aqui um nome bem, né, fácil de lembrar, que é o add produtos. Quando você cria, né, uma definição dessa forma, né, letras minúsculas, e depois a próxima palavra com letra maiúscula, você está utilizando o item chamado camel case, tá? Em programação é muito comum esse tipo de definição,
tá? Então eu quero, por exemplo, o nome do cliente. Eu posso colocar nome, cliente, nome, fornecedor, tá? Porque nós não temos espaço. Então é uma forma aqui, tá? Uma convenção que nós temos para poder realizar separações. O mesmo acontece se eu tiver uma terceira palavra. Então, nome, cliente, loja, tá? É assim que nós definimos. Na criação de variáveis, tá? De definições de variáveis, nós nunca devemos utilizar o início com letra maiúscula e também não devemos ter espaços, tá bom? Então, tá aí. Vou abrir e fechar parênteses, ok? E vou abrir e fechar o meu campo de código. Isso eu faço com chaves. Então, abri chaves, fechei chaves, tá? Ok, vou clicar aqui dentro e vou dizer o que é que eu quero que aconteça. Bom, eu quero adicionar produtos a um estoque. Só que se você perceber na nossa programação, nós ainda não temos um estoque. Então, aqui dentro da adição de produtos, tá? Eu vou criar uma variável que é para ele guardar justamente essa informação. Essa variável será do tipo inteiro, tá? E vai se chamar estoque, da forma mais simples possível. Agora sim, eu tenho como, né, guardar informações dentro de um estoque, porque eu tenho uma variável que vai receber essa informação, tá? Eu tenho um espaço, né, criei um local no meu programa que vai guardar essa informação. Se você não sabe o que são variáveis, né, se você está um pouco perdido, um pouco perdida, assista as nossas aulas desde o início que eu explico em detalhes, né, o que são variáveis. Também te convido para conhecer os nossos cursos completos, o link está na descrição desse vídeo, tá? Lá você tem um passo a passo completo sobre programação de computadores, tá? Não só com a linguagem Java, mas também com outras linguagens, como Python, por exemplo. Você tem certificado de conclusão, você paga uma taxa única, não temos mensalidades e é um preço bem popular, tá certo? E também tem o meu acompanhamento, né? Você tem o campo de perguntas e respostas da plataforma, onde você pode mandar suas dúvidas diretamente para mim, tá bom? Dado o recado, nós vamos criar agora aqui uma programação que vai levar em consideração a adição do estoque. Só que veja bem, para adicionar informações ao estoque, eu não levo em consideração o nome do produto e nem levo em consideração o preço do produto. O que eu levo em consideração é a quantidade, tá bom? Então é com a quantidade que nós vamos trabalhar, porque para adicionar ou remover, né, evidentemente, nós vamos adicionar mais quantidade ou remover a quantidade. Vamos lá. Para dizer ao Java que eu quero trabalhar com a quantidade, eu faço uma referência. Essa referência é o this, ok? Que é uma palavra reservada. Ponto. Quantidade, né? E eu vou informar o seguinte, que eu quero acrescentar ou permanecer com o mesmo valor. Para isso, eu vou utilizar o sinal de mais, evidentemente para acrescentar, ou o sinal de igual para que ele permaneça com o mesmo valor. Qual o valor? O valor que está no estoque. Ok? Então, o nosso método void, ele está trabalhando em cima do incremento ou decremento, né, que nós vamos criar daqui a pouco, do estoque. E o que ele vai levar em consideração? Aquilo que tiver em quantidade. Em outras palavras, eu tenho 10 no estoque, seria aqui o igual, né? Vamos dizer que eu queira acrescentar mais 5. Então ele vai entender que no estoque o meu valor atual é 15. Tudo bem? Essa é a ideia. Agora, o que nós precisamos fazer é a subtração de produtos, tá? Então vamos lá. Nesse mesmo contexto onde eu comecei com 10, né? Mas chegou mais uma encomenda. Eu já sei que eu tenho que do estoque acrescentar mais 5, que vai totalizar 15, né? Vamos dizer que eu fiz uma venda aqui de 10. Quanto eu teria no estoque agora? Né? Eu teria 5. Então eu preciso mostrar que além desse cálculo, né, o meu programa também precisa fazer a subtração. A programação é absolutamente igual, tá? Evidentemente nós vamos alterar o sinal de mais para o sinal de menos. Porém, como é um curso voltado a iniciantes, então eu prefiro digitar, tá? Em vez de copiar ali e colar. Então eu vou clicar depois do meu campo de código,
Vou criar mais um método, void, né? Que seria, no caso, a subtração dos produtos. Vou trabalhar com a mesma variável, que é a variável estoque, né? Que é a que eu vou manipular. Vou acrescentar o remover. Abro e fecho aqui campo de códigos novamente e digito aqui a minha referência. Ó, diz, né? Exatamente igual, tá? Quantidade vai subtrair ou permanecer aquilo que tiver dentro da variável estoque. Ok? Então, é isso aí. Desse jeito, né, nós conseguimos trabalhar com o método void. Vou pedir para que você clique aqui nos disquetes, né, para salvar o seu programa, e nós vamos continuar, né, o nosso trâmite aqui na próxima aula. Espero que você não perca. Você repare que essa aula faz parte, né, de um curso, então você, nesse caso aqui, tem a necessidade de ter acompanhado a aula anterior, né, para poder chegar nessa mesma conclusão, e eu penso que vale muito a pena, se você quer realmente entender como funciona essa linguagem aqui, sem complicação. Vale muito a pena para o seu currículo, tá? Para sua carreira como programador ou programadora. Então, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, né? E acessa a nossa playlist completa para você entender, né, como nós chegamos até aqui, caso você esteja chegando agora. Deixo mais uma vez aqui o convite para você conhecer os nossos cursos completos. O link está na descrição desse vídeo. Te vejo no próximo. Um grande abraço e até lá.